Na minha perspectiva, o principal problema na relação das pessoas com o cinema, na relação geral das pessoas com o cinema, seja dos espectadores, críticos e até cineastas. Se você tem algum interesse em cinema, seja esse interesse profissional ou não, você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Na minha visão, o principal problema na relação das pessoas com o cinema é uma falta de consciência da forma do cinema, dos elementos dessa forma, dos elementos específicos do cinema. E o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo bem simples. Muitas vezes, quando você pergunta para alguém por que tal pessoa gostou de tal filme, a pessoa responde falando sobre a história do filme. Eu gostei do filme tal porque a história me cativou, porque a história me prendeu, porque a trama é muito boa, porque tem um plot twist muito bom. A pessoa assistiu, por exemplo, a um filme do Tarantino e gostou muito dos diálogos, gostou muito das histórias, achou os personagens muito bem construídos. A pessoa assistiu ao Garota Exemplar do Fincher e adorou o plot twist. Ficou muito impactada por aquela virada no roteiro. Ficou muito impactada pela trama do filme. É muito comum as pessoas justificarem o impacto de um filme falando sobre a história do filme, falando unicamente sobre o conteúdo desse filme. É muito comum alguém descrever a relação que ela teve com um filme a partir de elementos que não são cinematográficos. Ela fala sobre a história, sobre como a trama é envolvente, sobre como existe um plot twist muito bom. Fala sobre elementos literários praticamente para defender um filme. Algumas pessoas às vezes falam sobre a fotografia, fazem um comentário ou outro sobre a fotografia, mas geralmente é só quando a fotografia possui algum elemento mais evidente. Por exemplo, o Roma, do Cuarón, possui aquela fotografia em preto e branco que é, entre aspas, muito bonita. Ela é uma fotografia, digamos, mais impositiva. As pessoas tendem a perceber esse elemento formal da fotografia quando ela é mais explícita, quando o filme possui uma abordagem estilística mais específica, quando esse elemento da forma do cinema realmente está escancarado ali. Aí sim as pessoas percebem esse elemento formal, não pensam apenas no conteúdo, mas também percebem essa forma. Quando eu falo forma do cinema, aqui é tudo o que envolve essa abordagem estilística, é tudo o que não é conteúdo. Uma obra de arte possui uma forma e um conteúdo. O conteúdo é o tema dessa obra, é a história do filme. A forma é a maneira que a linguagem foi articulada, é a maneira que o diretor filma. São as escolhas estilísticas que o cineasta faz para abordar aquele conteúdo. O caso é que, se a história de um filme te impactou a partir de uma experiência cinematográfica, é porque existiu sim uma articulação audiovisual que possibilitou esse impacto. Se o plot twist do Garota Exemplar foi tão impactante, é porque existiram sim elementos estilísticos, existiram elementos formais que possibilitaram tal impacto. E, de fato, o Fincher possui uma abordagem visual muito objetiva que tende a nos manipular muito bem. O Fincher conta aquela história de maneira dinâmica. A montagem é dinâmica, a decupagem é dinâmica. Ele faz planos expressivos, mas não são planos que entregam o filme. São planos que concretizam
muito bem uma ideia de falsas aparências. O Fincher, através dessa articulação formal muito ágil, nos envolve na história. Se essa articulação audiovisual do Fincher fosse ruim, se essa articulação formal fosse ruim, a história não teria nos impactado. Se outro diretor tivesse filmado esse roteiro, o impacto poderia ser outro. A premissa do Garota Exemplar, ela é bastante, se a gente pensar, ela é bastante melodramática. Ela é uma premissa até meio novelesca, mas a abordagem formal do Fincher, o jeito que o Fincher filma o roteiro é mais sóbrio, é mais realista, é mais natural. Eu acho que ele até se apropria desse tom novelesco em certos momentos do filme, mas tudo é sempre mediado por essa visão um pouco mais sóbria do mundo. Um outro diretor poderia ter filmado o filme com uma pegada completamente diferente. Essa pegada mais sóbria e realista, na direção do Fincher, tende a deixar essa história com um aspecto muito mais moderno, muito mais dinâmico. Acontece a mesma coisa com os filmes do Tarantino. O Tarantino é famoso pelos seus diálogos, pelos seus roteiros muito bem afiados, mas o impacto das obras do Tarantino não existe só porque existe um diálogo bem escrito, só porque os personagens são bem construídos no roteiro, mas esse impacto existe porque o Tarantino articula formalmente muito bem as suas ideias. Se um outro diretor filmar um diálogo do Tarantino, não terá o mesmo impacto, ou quem sabe terá um impacto muito diferente. Esse estilo de direção do Tarantino possui uma lógica de estímulos visuais que é muito própria, estímulos que constroem uma tensão bastante poderosa nas sequências. Aquele diálogo no começo do Bastardos Inglórios é um ótimo exemplo. Existe um rigor formal ali que vai desde os movimentos mais sutis da câmera até mesmo a forma que os personagens se portam, o olhar dos personagens, os trejeitos, o tom das suas vozes. Tudo isso são escolhas estilísticas, são escolhas formais. O diálogo pode ser bom por si só, mas ele será impactante no filme apenas se existir uma articulação formal. Inclusive, essa cena, por exemplo, ela tem uma escolha formal específica em um certo momento que é vital para ela ser tão forte como ela é. Nessa cena, o personagem do Christopher Waltz, que é um oficial nazista, está interrogando um fazendeiro francês que pode estar escondendo judeus na sua casa. E em um certo momento dessa cena, depois do fazendeiro dizer que não sabe onde está a família judia que o oficial nazista procura, a gente vê o rosto dele de perfil e a câmera começa a fazer um movimento para baixo, um movimento de câmera chamado pedestal. A câmera vai até o chão, filma o sapato do fazendeiro, a câmera atravessa o chão e revela a família judia escondida ali embaixo. Esse movimento que o Tarantino faz em apenas um plano foi uma escolha formal que preservou muito bem a tensão da cena, porque ele podia simplesmente ter cortado para um plano no porão. Ele podia não ter feito esse plano sequência, ele podia só ter cortado para um plano da família no porão, ouvindo a conversa dos dois personagens ali em cima. Mas quando ele faz o plano sequência,
quando ele faz essa escolha formal de mostrar isso em apenas um plano, ele reforça essa proximidade da família judia com o oficial nazista na sala. Ele evidencia ainda mais essa fragilidade e essa tensão. Ele usa muito bem esse movimento de câmera, esse elemento formal para reforçar essa ideia. A gente pode também pensar em relações formais sobre alguns filmes que possuem um roteiro mais genérico ou até um roteiro ruim, digamos, porque as premissas do Garota Exemplar e do Bastardos Inglórios são boas, os roteiros são muito bons. O roteiro só tem um impacto porque existiu, sim, essa articulação formal, mas pelos filmes a gente entende que são premissas bem complexas. Então, vamos pensar em um filme com uma premissa um pouco mais genérica, como é o caso do John Wick, por exemplo. O roteiro do John Wick, querendo ou não, é cheio de clichês. Não tem diálogos incríveis, como no filme do Tarantino. Não é uma história cheia de grandes sacadas. Pelo contrário, até é uma história que homenageia várias convenções do gênero da ação. E o John Wick, ele é impactante não pela sua história, mas pela forma que isso é abordado, pela relação específica que o filme estabelece com a linguagem. Principalmente o John Wick 1 e 3, que eu acho que são os melhores da franquia. E que relação é essa que faz o John Wick ser bom, mesmo com um roteiro, entre aspas, genérico? É uma relação que conserva um lado clichê do gênero, mas aborda isso com um realismo muito bem executado. São filmes que, nas suas escolhas formais, equilibram muito bem uma abordagem mais caricata, uma abordagem que remete à fantasia, remete até a histórias em quadrinho. Tem aquele hotel, tem aqueles cenários grandiosos, tem esses personagens bem característicos. O filme conserva esse lado mais fabular na sua contextualização, enquanto que as cenas de luta são bem explícitas e gráficas, são bem realistas e convincentes. Ou seja, a abordagem formal do filme equilibra muito bem esse lado fabular com esse lado realista, e isso foi uma escolha do diretor. O roteiro do John Wick, por si só, nem é tão interessante assim. Inclusive, no roteiro original, o personagem era diferente, era um cara bem mais velho. O filme tinha uma outra pegada. O diretor realmente tornou o trabalho icônico a partir das suas escolhas formais, das suas escolhas estilísticas, a partir do modo que ele caracteriza e filma essa história. O trabalho possui um impacto porque o diretor fez escolhas formais específicas que geram esse impacto. Eu estou refletindo sobre isso porque eu quero deixar clara essa ideia de que no cinema o autor do filme é o diretor por isso, porque o diretor é o responsável pelas escolhas formais, por escolhas estilísticas que definem esse impacto cinematográfico da obra. Escolhas que vão desde o modo que a câmera se move até a forma que um ator fala, ao modo como o diretor dirige esse ator. Naquela cena do Bastardos Inglórios, tudo foi pensado nesse sentido. Cada olhar, cada enquadramento, cada corte, tudo isso responde a uma unidade formal. O jeito que o Tarantino dirige os seus atores, o modo como ele enquadra, tudo isso responde ao que eu chamo de unidade estilística, ao que várias pessoas chamam de mise-en-scène. O cineasta tem uma ideia
cinematográfica sobre como quer filmar o roteiro. O Fincher pensa: eu quero abordar essa história a partir de um tom sóbrio e dinâmico. O cineasta pensa em escolhas formais que irão concretizar essa sua ideia cinematográfica. Um modo bem interessante de se pensar em escolhas formais, de se pensar nessa ideia cinematográfica que o diretor define, é assistir a filmes baseados em livros, porque a premissa do livro já existe, então o diferencial da obra será a forma que o diretor irá abordar essa premissa. Claro que o diretor pode mudar algo na história do livro, mas o traço autoral mesmo dessa adaptação vai estar nessa abordagem cinematográfica. O Iluminado, do Kubrick, é um ótimo exemplo. O Kubrick articula muito bem ideias formais que ele está interessado para reforçar a visão dele sobre aquela história. A decupagem do Iluminado, a forma que o Kubrick filma, é baseada nesses movimentos de câmera que vão pairando pelos espaços, nesses movimentos que vão flutuando pelo ambiente, como se a câmera fosse essa entidade observando os personagens. O Kubrick faz planos muito abertos, o Kubrick deixa tudo em foco. É como se a câmera fosse essa entidade que consegue ver tudo, como se os personagens estivessem submissos a isso. O Iluminado foi um filme que inovou muito no uso da Steadicam. A Steadicam, ela é um equipamento em que a câmera é acoplada no corpo do fotógrafo e o fotógrafo pode caminhar com a câmera que a imagem irá se manter estável. Inclusive, foi o Garrett Brown, o cara que inventou a Steadicam, que operou a Steadicam nesse filme do Kubrick. O Kubrick faz escolhas formais para articular uma ideia cinematográfica muito própria. O Kubrick faz um filme de terror em que tudo é muito visível, os cenários são muito bem iluminados, tudo está em foco, tudo é muito aparente. É uma ideia que pode parecer não fazer sentido para um filme de terror, mas justamente por mostrar tudo de maneira tão evidente, o Kubrick evidencia uma fragilidade dos personagens naquele espaço, evidencia uma desolação, evidencia personagens que estão submissos a essa câmera que consegue olhar tudo, que consegue percorrer todos os ambientes, personagens que estão submissos a esse mal que ronda aquele espaço. O Kubrick faz escolhas formais que definem essa ideia. O Iluminado não é bom só porque a história é boa ou porque a premissa é boa, mas é bom porque o Kubrick equilibra uma ideia formal própria com esse conteúdo. O conteúdo e a forma, em vários sentidos, dependem um do outro, mas essa forma deve sim ser articulada a partir de um equilíbrio, a partir de uma visão do diretor sobre aquele conteúdo, sobre aquela história que ele conta. Um filme narrativo precisa de uma história, precisa de uma premissa. É óbvio que o conteúdo é muito relevante, mas para existir uma experiência cinematográfica, devem existir escolhas formais próprias do diretor. Deve existir esse equilíbrio com o conteúdo. Ainda sobre essa questão das adaptações, vamos pensar em um exemplo de um filme brasileiro. Vamos pensar no Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é baseado no romance do Graciliano Ramos. O filme conta a história de uma família que caminha pelo sertão nordestino em busca de sobrevivência e trabalho. Essas pessoas sofrem tanto por serem exploradas no trabalho, como também pela seca nordestina. O tema central do filme, assim como no romance do Graciliano Ramos,
é uma certa desumanização desses personagens. São pessoas sem uma presença no mundo. Elas falam pouco e falam baixo. Elas têm um ar resignado devido a esse estado físico e mental em que elas se encontram. E a forma do filme passa muito bem essa ideia. Em vários momentos, a luz do filme é estourada. Você não vê nuvens no céu. O céu é branco e sem vida. Em alguns momentos, parece que esse cenário sem vida vai até engolir os personagens. O plano final do filme passa muito bem essa ideia. A família vai desaparecendo nesse horizonte branco e sem vida. O diretor usa esse recurso para ilustrar essa seca e esse calor que domina tudo. Os personagens se perdem nesse ambiente, eles se integram nessa paisagem. Eles não são mais pessoas, eles são elementos que se perdem naquele espaço. O Nelson usa um recurso formal para passar essa ideia da desumanização dos personagens. Ele articula uma ideia cinematográfica para isso. A premissa do filme vem do livro, a história não é do diretor, mas a abordagem cinematográfica é do diretor. A ideia cinematográfica é sim do cineasta. E aí alguém pode falar, mas e quando o roteiro é o grande diferencial do filme? Por exemplo, nos filmes escritos pelo Charlie Kaufman ou pelo Aaron Sorkin. Nem em casos como esse, o roteirista pode ser considerado o autor do filme? Não, nem em casos como esses. Mesmo nesses filmes, o diretor é o autor do filme porque é o diretor que define a abordagem cinematográfica. A gente pode dizer que o Charlie Kaufman e o Aaron Sorkin são roteiristas que possuem certas características e interesses. O Aaron Sorkin gosta de diálogos rápidos, gosta de cenas meio entrecortadas, gosta de uma dramaturgia muito ágil e dinâmica, e o Charlie Kaufman lida muito bem com temas contemporâneos a partir de elementos lúdicos e surrealistas. Trata esses temas expondo a intimidade dos seus personagens, mas mesmo assim, tais roteiros estão sim submissos a escolhas formais do diretor, estão submissos a abordagens cinematográficas diferentes, abordagens que irão definir o impacto dessas obras. O David Fincher, no Rede Social, por exemplo, filma um roteiro do Sorkin com uma pegada mais realista. O drama acontece muito mais na sucessão dos acontecimentos, nessa montagem ágil, enquanto que a atuação é mais natural. Já o Danny Boyle, no Steve Jobs, um filme com um outro roteiro do Sorkin, é bem mais melodramático. As cenas isoladas possuem uma intensidade dramática maior. Se o Fincher tivesse dirigido o Steve Jobs, seria um trabalho totalmente diferente. Já no Molly's Game, um filme escrito e dirigido pelo próprio Aaron Sorkin, isso é muito mais genérico. Ele é um filme fraco, porque não possui escolhas formais tão interessantes como as do David Fincher ou do Danny Boyle. Mesma coisa acontece no caso do Charlie Kaufman. O Michel Gondry, no Brilho Eterno, me parece que busca uma visão lúdica bem afetiva, uma visão lúdica mais romantizada e até mais estilizada, enquanto que o Spike Jonze, no Quero Ser John Malkovich, e na adaptação, tem uma visão mais crua, principalmente no Quero Ser John Malkovich. O elemento lúdico no filme é mais realista, é mais urbano, ele é menos estilizado de forma geral. Os filmes passam sensações cinematográficas diferentes. Os filmes têm ideias cinematográficas diferentes. Nos filmes que o próprio Kaufman dirige, parece que a coisa fica meio que no meio termo. Eu acho que
As escolhas formais do Kaufman nos filmes que ele dirige são muito ilustrativas. Parece que ele só ilustra o roteiro e não define uma abordagem formal específica. Ou seja, mesmo em filmes com um roteiro mais interessante, com um roteiro mais específico, mesmo em tais filmes, o autor da obra é sim o diretor. É por tudo isso que a forma do cinema é tão importante, porque é ela que define esse impacto a partir do conteúdo. Quando você gosta da história de um filme, quando o filme te impactou de maneira geral, é porque existiu essa articulação. Tem alguns casos, inclusive, em que a gente gosta da premissa do filme, mas por algum motivo não gosta do filme. Isso acontece porque não existiu essa articulação do diretor. Você acha a premissa da história interessante, tem coisas na história que você gosta, mas por algum motivo o trabalho não te impactou. Ele não te impactou porque ele não lidou bem com os seus elementos cinematográficos. Ele não te impactou porque não adianta nada você ter uma ótima história se você não possui uma ideia cinematográfica de como concretizar essa história. E quem deve conceber essa ideia é o diretor, é o autor do filme. É claro que toda a equipe do filme, as pessoas responsáveis pela fotografia, pela montagem, pela direção de arte, por todos os elementos do filme, tais pessoas possuem uma função criativa, mas é uma função que busca se aproximar dessa ideia do diretor. O diretor define a sua visão cinematográfica e a equipe irá contribuir tecnicamente e criativamente para aquilo.